Olá, humanos extraterrestres! Hoje estamos aqui com um vídeo um tanto diferente. Sendo Dama Total um desenho animado que passa por grandes mudanças ao decorrer do tempo e nos deixa vários mistérios em suas temporadas, é normal que surjam diversas teorias e algumas coisas até que bizarras que ficam nas entrelinhas do show. E hoje estaremos mergulhando no iceberg desse desenho, mais especificamente na temporada mais recente, a Ilha dos Desafios. Para quem não sabe, um vídeo de iceberg consiste em irmos dos fatos mais conhecidos do show, que seriam a superfície, e ir descendo à medida que as coisas ficam mais misteriosas e um tanto assustadoras, que seriam a parte de baixo do iceberg. Lembrando que o iceberg não foi feito por mim, eu usei de base uma conta do Reddit para isso, e todos os créditos estão na descrição caso vocês fiquem interessados. Agora que já esclarecemos as coisas, vamos mergulhar nos segredos dessa mais nova temporada. Eu sou o Narigudo, e hoje vamos ver o iceberg de Drama Total. Fazem 15 anos desde a última temporada. Essa é a primeira frase do primeiro episódio da primeira temporada do reboot. Ela confirmou que as temporadas do reboot se passam muitos anos depois das originais. E, portanto, na época do reboot, todos os personagens antigos das temporadas de Drama Total já estariam na idade adulta. Lançamento na Itália e pirataria. Em 10 de abril de 2023, a primeira temporada do reboot foi lançada pela primeira vez no serviço de streaming italiano Discovery+. E em menos de 24 horas após o seu lançamento, todos os episódios já haviam sido baixados e publicados no Mega e no Google Drive, levando milhares de pessoas a piratear a série antes mesmo de seu lançamento em qualquer outro lugar. Apesar disso, de acordo com Terry McGarry, que é o produtor executivo de Drama Total, a temporada teve um ótimo desempenho de audiência em seu lançamento no Reino Unido. A mudança de dublador do Chris. Nas temporadas originais de Drama Total, de 2007 até 2014, Chris McLean era possivelmente o rosto da série. Ele foi dublado pelo ator Christian Potenza. Mas em 27 de março de 2023, um trailer do reboot foi lançado, aonde Chris tinha algumas falas, e as pessoas perceberam imediatamente que a voz dele estava um pouco diferente. Mais tarde naquele dia, Terry McGarry anunciou no Twitter que daria voz ao personagem, devido a uma decisão criativa por parte da Fresh TV. Logo depois, uma postagem no Facebook feita em 28 de fevereiro de 2022 ressurgiu, aonde a atriz Sonia Coté descreveu como ela e várias outras pessoas sofreram abusos sexuais por parte de Potenza. E isso, claro, provocou muitas reações diferentes no fãs. Desde dizer que o Potenza era inocente e que tudo isso era mentira, até pessoas dizendo que o McGarry era uma péssima escolha como substituto por não parecer nada com o Potenza. E tinha outra parte que explicava o porquê era muito importante ficar do lado das vítimas nessas situações. Mas em 25 de janeiro de 2024, Potenza foi entrevistado, onde explicou o seu lado da história, confirmando que sim, ele foi cortado do papel por causa das denúncias. E se aprofundou, dizendo que ele foi falsamente acusado e que ele já estava em contato com seus advogados. Se ele realmente é inocente ou não, é algo que só o tempo dirá. Estereótipos da geração Z. Isso é basicamente autoexplicativo. Todo o elenco da nova temporada são baseados em jovens da geração Z, como influencers, youtubers e etc. Garota assustadora é a Dawn disfarçada. Após o lançamento de um folheto da MIPCOM França que nos mostrou os nomes e os designs de corpo inteiro das personagens pela primeira vez, várias pessoas notaram a garota assustadora por causa de seu nome em comum e começaram a gerar teorias sobre o porquê dela ser chamada assim. Mais tarde, um usuário do DeviantArt, que eu não sei falar o nome dessa rede social, mas enfim, postou um desenho da Dawn vestida de a garota assustadora, como se ela usasse uma peruca, dando origem à teoria de que a garota assustadora poderia ser a Dawn disfarçada. E ela usa esse alter ego de ser a garota assustadora para esconder a sua identidade verdadeira. Mas essa teoria foi desmascarada quando foi confirmado que o reboot se passa aproximadamente uns 14 anos após a vingança da ilha. Desafios descartados.
Antes da estreia oficial da temporada, uma sinopse divulgada para a promoção da mesma citava desafios de terror e TikTok durante a temporada. E isso, claro, dividiu muitas opiniões, devido a opiniões negativas sobre o aplicativo TikTok. Como os desafios poderiam fazer referência a tendências extremamente ultrapassadas, devido ao tempo de produção das temporadas. No entanto, quando a temporada foi lançada, não teve nenhum desafio de TikTok. Um tempo depois, Terry McGury confirmou que o desafio de TikTok foi descartado durante a produção. Peido Jurássico. O quinto episódio da primeira temporada do reboot gerou uma grande controvérsia e é atualmente o episódio de Drama Total com a menor audiência de todos, dentro do próprio site do IMDb. No episódio, o desafio é que os campistas consigam ir de um lado para o outro da ilha sem serem pegos por dinossauros. No entanto, o Chris alimenta todos os campistas com feijão cozido no café da manhã, com a intenção de fazê-los peidar, para que seja difícil atravessar a ilha sem que os répteis percebam. Esse episódio não só levou várias pessoas a fazerem longos discursos sobre como o episódio era nojento e provava que a série tinha caído na qualidade, mas também levou muitos a fazerem acusações de que a equipe criativa por trás de Drama Total tem algum tipo de fetiche por peidos. Total Drama Reunion. Total Drama Reunion era uma animação feita por fãs postada no YouTube, pelo canal Blue Productions. Não sei falar essa palavra também, mas enfim, gente. Em 30 de janeiro de 2021. Nela, vários personagens do elenco original de Drama Total são sequestrados por Chris MacLean quando adultos e levados para a Ilha Caveira e forçados a competir em uma nova temporada contra a sua vontade. Originalmente, Drama Total Reunion seria uma temporada completa com vários episódios. No entanto, o seu primeiro episódio foi retirado do ar apenas 2 dias após ser postado, e o canal recebeu uma ordem de cessar e desistir do projeto. E isso gerou uma grande indignação por parte dos fãs de Drama Total. E algumas semanas depois, o reboot recebeu o seu primeiro anúncio em 17 de fevereiro de 2021. E ficamos sem nenhuma outra informação sobre o reboot até que um pôster e um teaser foi lançado em 5 de outubro de 2022, quase 2 anos após o anúncio inicial. E isso levou muitos fãs a teorizar que o reboot foi anunciado muito antes do que pretendiam, com o objetivo de distrair os fãs de Drama Total do cancelamento de Reunion. Twitter de Terry McGury. Terry McGury, a voz de Chris MacLean e produtor executivo e roteirista de Drama Total, é extremamente ativo no Twitter e frequentemente responde a pergunta que os fãs fazem para ele, sobre o processo de produção, os personagens e histórias da série. E desde que as perguntas sejam simpáticas e não envolvam spoilers, ele geralmente responde. E o Terry também usa o Twitter para compartilhar criações de fãs como fanarts e compartilhar suas opiniões sobre certos pares do reboot. Bowie e Raj. Também conhecidos como Raj-Bowl, Baj ou Howie, etc., esse tópico diz respeito sobre eles serem o primeiro casal LGBT canônico em Drama Total. Z. Quando o reboot foi anunciado, a equipe de Drama Total disse que um dos personagens que eles estavam mais animados para compartilhar com a gente era um amputado. E este personagem acabou sendo o Z, que nasceu sem uma de suas pernas e usa uma prótese no lugar dela. O nome verdadeiro da garota assustadora. O nome verdadeiro da garota assustadora é Lauren, e isso foi mencionado por ela em sua apresentação, e mais algumas vezes em outras dublagens da temporada. Fitas de audições perdidas. Terry McGury mencionou que como não podiam gravar fitas de audição para os personagens como material bônus como eles faziam nas temporadas anteriores, eles fizeram elas e as usaram como introdução para os personagens no primeiro episódio. No entanto, Caleb, Nichelle ou Wayne e Raj não têm fitas de audição exibidas. Provavelmente elas foram cortadas por falta de tempo. Nichelle, no entanto, tem flashbacks de filmes que ela participou no episódio 3, que foram confirmados originalmente como sendo para sua fita de audição. Referências a Round 6. No primeiro episódio da segunda temporada, o desafio envolve os jogadores tendo que desviar de balões cheios de tinta lançados pela avó do chefe enquanto jogam Batatinha Frita 1, 2, 3. Uma referência óbvia ao jogo da série Round 6. O desafio do episódio 4 também é uma referência a Round 6. Primeira vencedora canônica. Depois que a primeira temporada foi lançada em mais de um país, os fãs notaram que a Priya venceu em todas as vezes, sem nenhum final em que o Bowie fosse campeão. E isso é algo que nunca tinha acontecido em Drama Total, porque ambos os finalistas tinham os seus finais animados. E qual seria exibido dependia do país. E quando a segunda temporada chegou,
houve vários momentos em que vários personagens afirmaram que a Priya venceu a temporada anterior, provando que o final de Bowie nunca existiu e que Priya é a primeira vencedora canônica da série. Referências a competidores antigos. Vários ex-competidores de Drama Total fizeram aparições ao longo das 2 temporadas. No episódio 1 da primeira temporada, o pai de Priya usa uma fantasia de Owen ao treinar com ela. Também no episódio 1 da primeira temporada, a Axel ataca um zumbi de papelão que se parece com o Shaw. No episódio 3, Rock e Spud podem ser vistos em flashbacks de Nichelle. Já no episódio 7 da segunda temporada, Owen faz uma participação especial. No episódio 8, o desafio envolve uma pista de obstáculos, aonde obstáculos de Duncan Courtney e Izzy podem ser vistos. E no episódio 11 da segunda temporada, MacArthur também faz uma participação especial. E spoiler do primeiro eliminado. Em junho de 2023, Johnny Torres, o dublador de Chris na dublagem em espanhol de Drama Total, postou um vídeo no Instagram gravando suas falas para a segunda temporada. No entanto, no vídeo, mostrava a garota assustadora com a sua façanha de parecer uma garota normal. Mas não só foi isso que foi revelado, também foi revelado que ela foi a primeira eliminada. O vídeo foi removido em menos de 24 horas, mas antes disso o Terry McGuire deixou um comentário dizendo: "O que você está fazendo? Retire isso imediatamente." As controvérsias de Millie. Millie é indiscutivelmente a personagem que tinha mais controvérsias do reboot. Quando a primeira temporada estreou, ela não só tinha muitos fãs fervorosos, como também muitos haters. Algumas pessoas gostaram da sua dinâmica com a Priya e de sua inteligência, enquanto outros a criticaram por se destacar na competição e julgar demais os seus colegas de elenco. Essa controvérsia piorou ainda mais quando na segunda temporada, a Millie quase matou o Damian ao empurrá-lo por um escorregador perigoso enquanto ele estava com os olhos vendados. Ships. Como toda série, o reboot de Drama Total gerou dezenas de diferentes pares românticos hipotéticos ou canônicos, ou ships, como as pessoas costumam chamar. Houve muitas brigas entre os fãs sobre quem fica com quem, principalmente Scargirl ou Damian, ou Priya com Damian, ou Priya com Caleb, ou Priya com a Millie, ou Chase com Reaper, ou Axel com Reaper, ou Axel com a Nichelle, ou a Julia com Rainey, ou a Julia com a MK. Gente, é muito chip, esse fandom só sabe fazer isso, não é possível. Quebra de expectativas. Antes do reboot estrear, tudo que tínhamos era basicamente o primeiro pôster do teaser e o folheto da MIPCOM. Não sabíamos nada sobre os personagens além de seus nomes e aparência, e a partir disso, as pessoas fizeram muitas previsões sobre relacionamentos hipotéticos, amizades e ordem de eliminação que poderíamos ver nesse elenco. Muitas eram engraçadas de se olhar, agora que realmente vimos as temporadas, e algumas eram até que bem mais populares, que não poderiam estar mais longe da verdade, como Priya e Wayne sendo um casal, ou o Bowie sendo uma pista falsa e o casal gay da temporada ser o Wayne e o Raj. Ou que a Nichelle seria a principal vilã e que o Z seria o primeiro eliminado. Naufrágio de Wauanaqua. Em Drama Total Só Estrelas, a ilha onde ficava o acampamento Wauanaqua acabou afundando no final da temporada. No entanto, no reboot, a ilha aparece novinha em folha, e o nome do acampamento aonde o reboot se passa nunca é mencionado. E então, o Terry McGuire confirmou que a ilha do reboot não é o Wauanaqua, mas sim uma ilha diferente com o mesmo formato por coincidência. Julia é filha de Blaney. Uma teoria popular entre os fãs de Drama Total é que Julia é filha de Blaney, uma personagem do elenco original que apareceu na segunda e terceira temporada. Mas essa teoria foi provada falsa quando a Julia afirma na segunda temporada que os nomes de seus pais são Greg e Judy. Pais de Julia. No mesmo episódio, Julia revela que seus pais são donos de uma padaria, aonde ela foi forçada a trabalhar por vários verões. E Julia afirma que por causa disso, ela só fala com eles por meio de advogados. Embora faça muito sentido a Julia conseguir se sustentar financeiramente sozinha na sua idade, por ela ser muito famosa em redes sociais, isso levanta muitas questões sobre como é a vida de Julia fora da série. Drama Total, Pegue a Coroa. Drama Total Pegue a Coroa ou Take the Crown é um jogo em flash promocional lançado pela BBC, no qual os jogadores podem escolher um personagem e participar dos desafios e levar a coroa no final do jogo. Vazamentos falsos.
Após ser vazado que a garota assustadora era a primeira eliminada, vários supostos vazamentos de uma suposta ordem de eliminação foram publicados online, com pessoas alegando que foram informadas por Johnny Torres. Esses vazamentos foram comprovados como falsos quando a temporada foi lançada e não correspondiam à ordem de eliminação real. Mas outros vazamentos também surgiram durante a exibição da segunda temporada, com pessoas afirmando terem hackeado o Discovery Plus para assistir aos episódios 9 ao 13, antes do lançamento deles em qualquer lugar do mundo. Mas também esses vazamentos foram comprovados como falsos. MK e Julia. Enquanto a segunda temporada estava no ar, Terry retweetou várias postagens no seu Twitter, e eram sobre fãs discutindo o quanto eles gostaram das interações entre Julia e MK na temporada. E várias pessoas perguntaram ao Terry se o chip se tornaria canônico. Por causa do seu acordo de confidencialidade, ele sempre deixou as respostas meio que em abertas. A temporada acabou e o casal não se tornou canônico, mas desde então, Terry continuou a retweetar muitas fanarts sobre as duas garotas. Ele até abriu a sua caixa postal para que os fãs enviassem presentes para ele temáticos da Julia e da MK, e ainda se autodenominou o fã número 1 do casal, e declarou que com certeza ele vai propor que Julia e MK se tornem um casal se o reboot for renovado. Wayne e Raj seriam um casal. Logo após o lançamento do folheto da MIPCOM na França, que nos revelava detalhes sobre os personagens do Drama Total Reboot, um youtuber chamado Robbie Elliott Art postou um vídeo desenhando a garota assustadora, aonde ele revelou que foi contratado como animador para as novas temporadas, e ele falou sobre suas experiências por lá. E por uma fração de segundos, Elliott tinha uma cena de animação inacabada no canto do vídeo que ele estava usando como referência para o seu desenho. Isso foi censurado em menos de 24 horas, mas é claro que esse vazamento se espalhou. Essa animação parecia ser uma das cenas de introdução de Drama Total, com Wayne e Raj um sentados do lado do outro em frente à fogueira. E com esse vazamento, fez vários fãs pensarem que Wayne e Raj poderiam ser o casal gay antes do lançamento da temporada, tendo em vista que as temporadas anteriores de Drama Total sempre terem casais que recebem muito foco e sentados um do lado do outro em frente à fogueira. Mas acabou que isso era apenas um delírio do fandom. O nome completo de Raj. De acordo com algumas promoções de temporadas feitas pela BBC, o primeiro nome completo de Raj é Rajesh. Final de Owen canônico. Na participação especial de Owen no episódio 7 da segunda temporada, Priya diz em seu confessionário que ela está muito animada para conhecer o primeiro vencedor do Drama Total, assim confirmando que Owen venceu sim Ilha dos Desafios. Referência ao O Iluminado. No episódio 8 da segunda temporada, MK e Julia dão as mãos e gritam: "Venham conversar com a gente", Farazi em um tom bem sinistro. Esta é uma referência direta à cena de O Iluminado, aonde as gêmeas dão as mãos e gritam: "Venham brincar com a gente". Jogos Vorazes. No episódio 7 da segunda temporada, parte do desafio consistia em uma briga por suprimentos, o que se assemelha bastante aos filmes e livros de Jogos Vorazes, em que as pessoas batalham em um campo por armas e comidas. E antes de expulsar Z do barco, Axel grita: "Isso é drama". E essa é uma referência direta ao meme Isto é Esparta. Promoções da BBC no Facebook. A BBC, que é responsável pela exibição do reboot no Reino Unido, fez várias promoções para divulgar as temporadas. Uma dessas promoções eram postagens no Facebook, onde eles postavam o nome dos personagens, rótulos e descrições de suas personalidades. E algumas dessas descrições eram um tanto interessantes. Damian é intolerante. Damian, o reacionário, na tradução livre. O rótulo dado a Damian em uma das promoções da BBC no Facebook. Quando usadas como substantivo, a palavra reacionário significa apenas uma pessoa que tem reações fortes demais, o que se encaixa no personagem de Damian, dado a sua paranoia excessiva. No entanto, a palavra reacionário tem outra definição, quando usada como adjetivo. Basicamente, é uma pessoa que tem um conjunto de visões que se opõem a ideias liberais ou uma reforma política social, que seria basicamente uma pessoa conservadora. E tendo em vista que os criadores já falaram que não existe nenhum personagem intolerante em Drama Total, e nem que isso se encaixa na personalidade do Damian, eu duvido muito que isso tenha sido de propósito. Censuras.
Basicamente, esse tópico é sobre as censuras que Drama Total Reboot teve. Quando a versão original do reboot foi passada para outros países e outras emissoras, os fãs notaram que algumas cenas foram cortadas ou modificadas. E um dos motivos disso pode ser que algumas dessas cenas eram demais para um desenho animado. Hockey e garotas são vida. Esta é uma frase na descrição de Wayne e Raja em uma das promoções da BBC no Facebook. Os fãs rapidamente criticaram a descrição, porque o Raja ele é canonicamente gay. É possível que isso tenha sido meio que intencionalmente para evitar spoilers sobre quem é do casal gay da temporada. Mas independentemente disso, a promoção foi removida e substituída por outra, aonde a frase é: eles vão a todos os lugares juntos, e concordam que poutine e hockey são vida. E para quem não sabe, o poutine ele é basicamente um prato típico do Canadá. Millie sofreu bullying. No episódio 6 da primeira temporada, Millie tem um confessionário onde ela afirma: as crianças na escola me chamam de muitas coisas, nenhuma delas foi engraçada. Embora Millie nunca tenha dito ou se aprofundado em detalhes sobre sua vida fora da série, dada sua personalidade nerd e meio distante, este confessionário sugere fortemente que ela já sofreu bullying na escola. Pants and Lover 2. Uma usuária famosa do Reddit, obcecada pelo Chase e suas calças amarelas, defendia o personagem apaixonadamente e chegou até a fazer uma montagem de casamento com ele. E após a eliminação precoce de Chase na segunda temporada do reboot, ela teve um colapso emocional e deletou a sua conta no Reddit. E isso preocupou muito a comunidade, porque ela já tinha mencionado pensamentos suicidas. Felizmente, em 20 de janeiro de 2024, ela reapareceu em seu canal do YouTube, confirmando que estava viva e bem. Reaper tem uma família abusiva. No episódio 8 da primeira temporada, Reaper comenta como o seu pai o deixava cair junto com os seus irmãos no chão o tempo inteiro, e que apenas 2 deles estavam bem. Mais adiante no episódio, ele menciona que sua mãe lhe disse que bebês estragam tudo. Isso implica que fortemente que os pais de Reaper o tratam muito mal, assim como os seus irmãos, o que levanta algumas teorias infelizes sobre a vida de Reaper fora da série. A mãe da garota assustadora. No primeiro episódio da segunda temporada, a garota assustadora, ou melhor, Lauren, menciona que sua mãe disse que um dos motivos pelo qual as pessoas têm dificuldade para se socializar com ela pode ser pelo fato dela ser muito assustadora. A Scary Girl, ou garota assustadora, é mais uma personagem cuja vida fora da série não é muito divulgada. Mas o fato de ter sido confirmado que ela tem pelo menos um dos pais presentes e ativos na vida dela, levanta várias questões, considerando sua personalidade e comportamento. MK vive na pobreza. Uma teoria muito comum entre os fãs de Drama Total é que MK vive abaixo da linha da pobreza, e a razão pela qual ela tem tendências tão altas à cleptomania é porque ela não tem escolha a não ser roubar para comprar as suas necessidades básicas. E usa um argumento de ser evidenciado por sua aparência. Vários fãs apontaram que as roupas que ela usa são um tipo de roupa que alguém encontraria em um brechó. Mais uma vez o fandom delirando. Designers originais e ideias descartadas. Além do suposto desafio de TikTok, havia vários outros desafios que deveriam estar na temporada, como o desafio de corrida de arrancada e um desafio de terror que foram supostamente descartados, como outras coisas que foram vazadas com o tempo, como mudanças nas vestimentas de vários personagens e cenas que foram descartadas da versão que foi lançada. Os pais de Priya. Os pais de Priya não só nunca foram denunciados, como também foram recompensados pelo seu comportamento abusivo. Desde o momento em que a personagem Priya é apresentada na primeira temporada, ela compartilha várias histórias sobre sua infância, como ela foi forçada a participar de treinamentos extremos, nas quais ela era colocada em situações extremamente perigosas, às vezes com risco de vida. Tudo isso porque os seus pais queriam que ela participasse do Drama Total algum dia. E a Priya não parece ter nenhuma noção do quão problemático isso é, dado a forma como ela fala normalmente sobre essas
experiências. E ela realmente fica muito chateada ao descobrir que a Millie criticou seus pais em seus diários. E na segunda temporada, fica pior, porque ela revela que seus pais a forçaram a depositar $1 milhão, num tipo de conta poupança que ela só poderá ter acesso aos 40 anos. E isso traz algumas implicações extremamente perturbadoras. Os pais de Priya não só colocaram ela em risco por toda a sua vida, como também roubaram seus ganhos, colocando ele em um lugar que ela não poderá ter acesso por muito tempo. O que deixa implícito que provavelmente eles querem ficar com esse dinheiro para eles. A garota assustadora é psicopata. Lauren, ou garota assustadora, exibe traços que, fora do tom cômico da série, podem ser interpretados como sinais claros de psicopatia. Ela demonstra prazer com o sofrimento alheio, ela não sente empatia ou culpa por causar medo ou desconforto. O seu comportamento é impulsivo, agressivo e totalmente imprevisível, tornando ela uma figura instável e até perigosa no contexto do jogo. E tem mais! Ela também manipula os outros emocionalmente por meio de medo e parece viver em uma lógica própria, onde a dor alheia é entretenimento. Esses padrões de comportamento se alinham com traços associados ao transtorno de personalidade antissocial, que é a psicopatia, incluindo ausência de remorso, manipulação e desprezo pelas normas sociais. Embora isso seja uma piada e drama total, muitos fãs ainda teorizam sobre sua personalidade, e que se ela fosse uma pessoa real, ela seria uma forte candidata a um perfil psicopata ou sádico. O reboot se passa em um universo alternativo. Alguns fãs teorizam que o reboot se passa em um universo alternativo não canônico em relação às 6 primeiras temporadas de Drama Total, por causa do quão diferentes são as personalidades de Chris e Chef e por conta do naufrágio do Awanakwa, que supostamente afundou e voltou como se nada tivesse acontecido. Chris e Chef estão em coma. Essa é uma teoria que consiste em que, basicamente, em algum momento da série original, Chris e Chef sofreram uma lesão grave o suficiente para colocá-los em um estado de coma. E os eventos do reboot são apenas um grande sonho. Um fato que reforça essa teoria é que Chris e Chef não aparentam envelhecer. Sites adultos. Apesar de Terry McGuire ter confirmado que todos os personagens do reboot de Drama Total são menores de idade no início da série, isso infelizmente não impediu a internet de fazer algo completamente problemático. Em pouquíssimo tempo após o lançamento do primeiro teaser, antes mesmo dos personagens terem nomes revelados, já começaram a aparecer desenhos com conteúdo explícito envolvendo o elenco. E isso mostra como a regra 34 da internet é levada ao pé da letra. Se algo existe, alguém em algum lugar já criou uma versão adulta disso, por mais inapropriado que seja. Os 7 pecados capitais. Os 7 finalistas da primeira temporada representam os 7 pecados capitais. Priya é o orgulho por se orgulhar de sua experiência de treinamento e confiança em vencer. Millie é a inveja, porque ela deseja ser uma pessoa melhor, assim como a Priya. O Bowie seria a luxúria, porque em diversas vezes no programa ele se referiu ao Raj como o Raj gostosão. A Julia é a ganância, por mentir e manipular pessoas constantemente para conseguir dinheiro. A Emma seria a ira, por causa do seu ódio imenso pelo Chase. E o Chase seria a preguiça, porque ele é preguiçoso e egocêntrico demais para se importar com os outros. E o Z seria a gula, pelo seu vício em refrigerante. Bowie e Julia. Em 29 de dezembro de 2023, um usuário do Twitter postou vários desenhos explícitos de Bowie e Julia. Novamente, algo extremamente problemático e inapropriado, que aconteceu dentro do próprio fandom de Drama Total. A ilha é um purgatório. Uma teoria sombria, porém estranhamente plausível, sugere que todos os personagens do reboot estão mortos, e que a ilha funciona como uma espécie de purgatório. O primeiro indício é o fato de que Chef e Chris continuam com a mesma aparência das temporadas clássicas, sem envelhecerem nem um pouco. Além disso, quase nenhum dos personagens tem um passado concreto. Quase nada é revelado sobre suas famílias ou vidas fora da série. É como se eles tivessem simplesmente surgido na ilha. Outro ponto é que as provas são extremamente
extremamente perigosas, sendo muito mais absurdas que nas temporadas antigas. Mas os personagens raramente sofrem consequências reais. Isso pode indicar que eles não podem morrer novamente, porque basicamente eles já passaram dessa para melhor. As suas personalidades são fixas e exageradas, como se eles representassem falhas ou pecados de vidas passadas. O bruto sem controle, a perfeccionista, a influenciadora superficial, eles parecem presos nesses papéis, revivendo seus erros em um ciclo eterno. A Priya, por exemplo, menciona que foi treinada desde criança para vencer o programa. É como se sua existência sempre girasse em torno disso, reforçando a ideia de um ciclo pós-vida, onde o propósito já está traçado. Nada disso seria possível num reality show normal. A ilha, nesse contexto, seria um limbo disfarçado de competição, onde os competidores estão sendo julgados, punidos ou testados eternamente. Enfim, chegamos no fim de mais um vídeo. Eu confesso que eu não sabia de boa parte dessas curiosidades e segredos que tinham nesse iceberg. Então, basicamente, eu descobri tudo junto com vocês. Tem algumas coisas que eu preferia não ter descoberto, mas enfim. É muito louco pensar como o Dama Total consegue ter histórias e teorias bem bizarras e abrangentes que envolvem todos os personagens. E que mesmo sendo um desenho infantil, consegue guardar muitos segredos e mistérios. E embora eu não tenha colocado tudo nesse iceberg, e esse seja apenas um elenco específico, eu acredito que é um bom começo e ainda assim muito interessante. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, curta para me dar uma força, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Obrigado você que ficou até o final do vídeo, e até logo pessoal, fui!